privilégio de estar com os irmãos, privilégio da parte do nosso Deus de estar com os irmãos. Não estamos fisicamente, mas estamos na mesma comunhão, na mesma paz e no mesmo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de lermos a palavra do Senhor, lógico que nós aqui somos pessoas, todas tivemos experiência com o Senhor, mas eu gostaria de contar 2 experiências rapidinho para os irmãos. Para mim, como já disse, é um privilégio, né, estar aqui com os irmãos pastores, irmãs que são de oração, né? Se tiver algum visitante, é um prazer tê-lo conosco, com o nosso Deus, desfrutar desta mesma comunhão. Sempre passei por um período de trabalhos onde eu estava num trabalho em Ibiraçu, e lá era eu e o pastor Elcio Farina, e nós chegávamos lá, não tinha ninguém, era um culto, era eu e ele, aí eu pregava para ele, ele fazia o louvor para mim, eu pregava para ele, ou vice-versa. Às vezes eu fazia o louvor para ele, ele pregava para mim. E sempre nós fechava a igreja, o salão, e eu falava com ele assim: Elcio, o Senhor vai levantar um povo nesse lugar. Aí um dia levamos um pessoal para fazer um trabalho de evangelização nesse lugar. Ibiraçu é aqui próximo da minha cidade, João Negro. É um lugar muito religioso, pessoal muito dedicado à religião deles. E um dia levamos um grupinho de evangelização. Chegamos lá, alguns falavam, né, nós vamos sair para convidar. Aí eu chamei o Elcio, que na época ele era diácono, eu estava, né, eu evangelista, ele diácono. Aí eu falei: Senhor, vamos fazer uma oração aqui. Falei: Senhor, dá um sinal para nós aqui, que a tua presença é real no nosso meio. Aí eu falei: Elcio, faz um clamor, faz uma oração. Aí ele orou, aí ele falou: Senhor, confirma a palavra do teu servo. Aí caiu uma lâmpada do teto no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor confirmou através daquele simples sinal a presença dele no nosso meio. Glória. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, tem a igreja lá muito dedicada ao Senhor. Outra experiência que ficou gravada no meu coração foi que eu fui para um trabalho aqui também próximo, num distrito de Aracruz, chamado Guaraná, e chegamos no ponto, eu pedi aos irmãos que nós fizéssemos uma oração e cada um abrisse um texto e deixasse guardado. Eu falei: porque quem estiver vivo, daqui a 30, 40, 50 anos, quem estiver vivo vai lembrar desse versículo, vai lembrar que o Senhor colocou um povo aqui. Aí todo mundo leu o seu versículo, eu não sei se alguém guardou, mas eu guardei o meu. Foi quando o Senhor falou para Paulo: entra na cidade, fale, porque eu tenho muita gente nesse lugar. E hoje também a obra do Senhor está estabelecida nesse lugar. Então, irmãos, nós estamos começando um trabalho, e por certo, Deus, ele não é apressado para fazer as coisas, ele faz com amor e com carinho. Então, nós estamos nessa noite aqui, não é para pregar para os irmãos, é para nós desfrutarmos da palavra do Senhor juntos. Amém? Então, vamos ler o texto da palavra do Senhor, que fica no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, né? Que é a parábola do filho pródigo. É uma palavra conhecida de todos os irmãos, e se tiver algum visitante, acredito que já conhece ou já ouviu falar. Nós vamos ler alguns versículos dessa palavra. Então, diz assim a palavra: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo à vontade. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Ele começou a padecer grandes necessidades, diz a palavra. E foi e chegou a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Bem, a palavra diz, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui estou morrendo, estou perecendo, eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi. Então nós vamos no versículo 21. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na sua mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Bom, nós vamos parar aqui a palavra. Irmãos, primeiro eu queria falar de 4 coisas nesta parábola. Primeiro, Jesus falou algumas parábolas para a multidão. Jesus falou algumas parábolas para os discípulos. E Jesus, às vezes, falou algumas parábolas que os discípulos também não entenderam. E chegaram em casa e perguntaram, interrogaram. Né? Foi o caso da parábola do semeador, que Jesus deu uma explicação para eles, né? Sobre a semente que cai à beira da estrada, né? Aquela que cai na pedra. E justamente aqui, o filho, a palavra mostra o filho que saiu, mostra o filho que estava em casa no campo, mostra o pai e a casa do pai. Bom, irmãos, eu sempre digo que nós somos eternos filhos pródigos. Por quê? Quando nós pecamos, né, é natural que alguns dos irmãos, como cada um de nós, aconteceu com Paulo. Paulo disse, olha, eu sou, este mundo é pecador, eu sou um dos principais. É natural que quando nós passamos por uma dificuldade, como nós estamos passando, um momento difícil, é natural que a nossa vida, a nossa jornada espiritual, ela é abalada. Isso acontece com qualquer um, porque somos ser humano. E quando isso acontece com nós, é como se nós estivéssemos indo para uma terra distante, para uma terra longínqua, porque quando o pecado, ele consegue êxito na nossa vida, quando o nosso adversário consegue atingir a nossa fé, né, de uma forma ou de outra, por uma preocupação, por um problema de saúde, por um problema profissional, por um problema, às vezes, até dentro do lar conjugal, que é natural que isso aconteça. Então, quando isso acontece na nossa vida, é como se nós estivéssemos indo para uma terra
longínqua, nós estamos distante do Pai, estamos longe do Pai. E nós começamos a fazer cálculo na nossa vida, como este jovem fez cálculo também. Ele ensaiou o que ele ia falar com o pai. Ele imaginou: eu não vou ser recebido, meu pai, ele não vai me aceitar. Mas ele esqueceu que o Pai é amor. Ele esqueceu que o Pai é amor, e nós, como servos do Senhor, nós também entendemos pela palavra do Senhor que Deus ele não tem, ele é amor. Deus não tem amor, ele é o amor. E uma coisa que, né, o pastor disse há poucos dias, em uma reunião, esse filho, ele tomou uma atitude que dá exemplo para cada um de nós hoje. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e nós estávamos passando um problema, como todo mundo passa, um problema profissional, financeiro. Então, o que é que nós fizemos? Vamos ao joelho, vamos buscar a Deus, porque Ele é o único que pode resolver nosso problema. Então, é como se nós disséssemos assim: levantar-me-ei e irei ter com quem? Com o Pai. Porque o Pai, Ele está de braços abertos. O Pai está de braços abertos para nos receber. E o interessante é que Ele chegou, Ele ensaiou o seu discurso, só que ele não teve nem tempo de fazer o seu discurso, porque quando o pai já avistou ele de longe, o pai já foi logo abrindo os braços para receber, já preparando o anel e preparando já o bezerro cevado para a comemoração daquele filho que estava longe, que estava praticamente distante, perdido, e ele retornou à casa, a uma festa. O pai programou uma festa para a volta do filho. Assim, o Senhor também, quando nós vamos a Ele, entregamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, né, a nossa família, a uma festa, porque nós não vamos a qualquer um, nós estamos levantando e irmos ao Pai, a quem pode resolver o problema. Então, o filho, na maior humildade, ele foi ter com o pai, e o pai o recebeu de braços abertos, e o pai chorou com o filho. Engraçado, irmãos, que antes dessa parábola, o Senhor falou da ovelha perdida, né? Que as 99 ficaram, e ele foi em busca de uma ovelha. Ele falou do dracma, né? Perdido, que achou, a única dracma que tinha sido perdida, achou. Aqui também, o Senhor mostrando que o filho ensaiou o discurso e foi, e o pai estava esperando. Talvez você, não sei, cada um tenha seus problemas, talvez você hoje, aqui neste culto, onde a presença do Senhor é real no nosso meio, talvez você esteja visitando, talvez você foi convidado, talvez você está passando um problema. Não importa se ele seja profissional, se ele seja de enfermidade, se ele seja na família, não importa qual o problema, o que importa é você levantar e ter com o Pai. Eu me recordo, estava falando para minha esposa esses dias, que ser bom, né, nós temos que ser bom. Nós temos que ajudar, mas não podemos ser bom, né? Porque aquele jovem chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a minha salvação? Aí ele falou assim: calma, bom não, bom só tem um, que é meu pai. Então, não importa o problema que você esteja passando, o que importa é você, nós, levantar e ter com o Pai. O Pai vai resolver o problema. Não importa qual o problema, o Pai vai resolver. Nós estamos passando um momento difícil. Nós tivemos um grande exemplo de milagre esses dias, que foi o filho do pastor Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o Senhor deu essa grande bênção no nosso meio? Porque
todos nós, os pastores, as irmãs, os jovens, as crianças, levantamos e fomos ter com o Pai, para o Pai operar o milagre. E o maior milagre que Deus vai operar no nosso meio, né? Não importa se nós estamos distantes, importa que nós estamos unidos na mesma paz, no mesmo amor e na mesma comunhão. O que importa é que nós tomamos a nossa decisão de levantar e dizer uma palavra que eu sempre gosto de dizer. Nós não devemos dizer que nós temos um grande problema, nós temos que dizer para o problema que nós temos um grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engraçado que o filho mais velho, ele estava tão por fora da situação que ele chegou e nem entrou na casa. Ele já ficou logo preocupado com aquilo que estava acontecendo. Então, às vezes, dentro da nossa própria vida, vamos dizer aqui, dentro da própria igreja, né, nós temos que estarmos ligados na mesma comunhão, porque o Pai, ele está preocupado com aquele que obedece. A humildade do filho, os irmãos observam que a palavra não frisou muito o filho mais velho. A palavra frisou muito na parábola o filho mais novo, porque o filho mais novo ele caiu na humildade, ele caiu no reconhecimento do seu erro. Então nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, irmãs de experiência, irmãs de oração, irmãos pastores, né? O que é que nós temos que fazer diante de uma situação que nós estamos passando? Estamos fazendo um culto distante um do outro. Mas, quem sabe, irmãos, Deus está permitindo tudo isso para que nós tenhamos uma grande experiência como igreja, como servo do Senhor. Porque o que está nessa hora, neste momento, né? Quanto tempo eu passei, eu mais a minha esposa, falando, Senhor, nós queremos reunir num grupo onde o amor reina, onde a humildade. Então, o Senhor nos trouxe juntos. Há poucos dias, eu tive num culto lá na capital, em Vitória, o pastor Sérgio estava lá. Que alegria, que amor. Eu confesso para os irmãos que nos meus 35, 36 anos de evangelho, eu nunca, não estou aqui exaltando o homem, não, mas eu nunca tive uma recepção dessa forma e a presença do Senhor tão grande através do amor, um abraço, nós choramos, nós nos alegramos de uma maneira tal, porque quantas vezes eu cheguei em reunião de pastores, eu chegava triste e saía mais triste ainda, porque não havia um abraço, não havia um amor, não havia uma preocupação. E hoje o que está reinando no nosso meio, você que está chegando, você que talvez está nos visitando, uma coisa que tem me atraído, vamos dizer assim, tem me dado uma grande força para mim continuar a lutar pela minha salvação, é o amor que está entre nós. Eu sinto o amor que está entre nós, é o amor de Jesus. Eu me recordo que quando Jesus se deparava, né, com uma prostituta, né, com cego, né, quando Jesus ia passando em Jericó, né, o cego, Senhor, me dá uma bênção. O que é que você quer? Eu quero ver. Então veja, coisa simples, né, para Jesus, né? Jesus, Zaqueu, de pequena estatura, como todos nós conhecemos, diz a Bíblia, subiu em cima de uma figueira brava. Todo mundo, né, vamos dizer assim, achando aquilo estranho, mas Jesus falou, desce depressa, eu preciso repousar na sua casa. Agora eu pergunto, e qual figueira brava que nós precisamos descer? Nós precisamos descer urgente, levantar e ter com o Pai, porque o Pai nos espera de braços abertos. E olha, meus irmãos,
o Pai nos espera com muito amor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor para a honra e glória do nome do nosso Deus.